Olá pessoal, vamos lá começar mais uma live maravilhosa, Discovery Time, PPP. E hoje nós temos um convidado mega especial, um mestre em neurociência, o Dan Avelino, que vai nos ensinar muito hoje sobre como domar as emoções, como que a gente faz para que a gente não seja apenas levado pelas emoções, mas a gente possa gerar as emoções. Então, assim, hoje realmente vai ser um divisor de águas na minha vida, eu tenho certeza que na sua vida também. Olha que legal aqui, ó, tô vendo o Jonas aqui, querido, a Elis, a Ivani, sejam muito bem-vindos. Ó, vamos chamar mais gente? Pega esse aviãozinho aqui, ó, do lado direito embaixo. Eu tô fazendo isso agora, ó. Convida aqui algumas pessoas, umas 5 pessoas pelo menos, e chama para a live para que mais pessoas possam ter acesso a esse momento, poxa, celestial, esse momento de muito ensinamento, de muito crescimento mesmo, que a gente vai ter aqui junto com o Dan. Então, bora junto comigo e conhecer mais profundamente sobre neurociência, conhecer mais profundamente sobre fisiologia, e isso vai se virar muitas coisas legais. São como chaves, né? Ó, o Marcos aqui mandando um joinha, tudo bom? Minha irmã querida, Gisele também está aqui, arte bordadas. Poxa, que legal. Ó, o Dan já está aqui entrando e já ele vai me chamar aqui para a gente poder conversar junto. O Alfredo está aqui também, que legal. E vai ser demais, hein? Se prepara, aperta o cinto aí. Armando, o melhor, tá aqui também, que bacana. Deu Armando aqui. Como é que eu chamo o Dan aqui? Ah, não, acho que é o Dan. Você que tem que me pedir para entrar, né, Dan? Então pede aqui que a gente já cola você junto. Alcides, querido Alcides, a Fran, rapaz, que bom ver você aqui. Pessoal, assim, você pega caneta e papel, porque vai assim vai abrir muitos segredos hoje para você. Então, não deixa de anotar aqui não, homem de sábias palavras, já me ajudou muito. Tamo junto. Ó, o Dan vai entrar aqui e a gente vai falar mais junto. Vamos entrando, pessoal, vai convidando mais pessoas e a gente... Opa, eu tô apertando aqui, Dan, para ver a solicitação. Ah, agora sim. Acho que agora vai. O Gil, fala Gil, tamo junto. Pessoal, ajuda aí a chamar mais gente, hein? Fala, pessoal! Oh, Dan E aí? Avelino! Deixa eu arrumar aqui a altura. Como é que vai? Tudo bem? Anderson? Viu? Tudo ótimo. Uma grande honra ter você aqui comigo, viu? Obrigado A honra é mesmo toda pelo minha, cara. carinho, Obrigado pela pelo atenção. convite. E eu tenho certeza que, assim, eu estava falando aqui com o pessoal que muitas chaves hoje vão ser dadas e muitos segredos vão ser abertos para o pessoal já pegar caneta e papel, anotar tudo, porque não é sempre que a gente tem um mestre em neurociência, um cientista, para realmente, assim, de graça, né? No sentido mais celestial da palavra, né? Com graça que vem de Deus mesmo, poder nos descortinar e nos ensinar a lidar com as emoções, Dan. Então, cara, valeu, obrigado demais. Se você É quiser uma falar um pouco mais honra. de você aí, É uma honra estar aqui. Adorei a palavra descortinar, tirar a cortina da cara do pessoal. é isso. Sabe que eu trabalho há muito tempo com desenvolvimento humano em treinamentos. E Anderson, o que mais muda, o que mais ajuda a galera efetivamente é o primeiro e o segundo passo. Quando a Uau. gente avança, quando a gente começa a falar das coisas mais profundas, a galera já tem que estar um pouco mais antenada. Então, aqui você falou de trazer alguns segredos. É, São segredos porque a galera não vai atrás, porque existem muitas pseudociências, muitas pseudopsicologias, muitas coisas que são superficiais que não necessariamente são ruins, elas ajudam.
só que elas se tornam o suficiente e a galera não dá o próximo passo. Esse próximo passo é o que muda tudo, cara. É o que ajuda o pessoal efetivamente. Poxa, e a gente está aqui para isso, né, Dan? Para servir todo mundo e poder realmente ajudá-las a alcançar o próximo nível, né? Não necessariamente chegar no fim, né? Eu acho que a corrida até o fim é longa, né? Mas Mas ter qual é o o próximo norte, ter nível, né? o O próximo caminho, step, sabe? né? É importantíssimo. Saber o próximo passo, saber o que deve ser feito para não estar onde não quer estar. Tem muita gente que está em situações onde não queria estar nessa situação. E ela tem toda a capacidade, tem todas as habilidades necessárias para poder sair daquela situação e muitas vezes só não sabe qual o caminho seguir. E Eu aí já, esse é um problema, é isso que vira um ciclo. então eu já vou fazer uma pergunta para o mestre aqui. Bora. Você disse que, poxa, a pessoa ela não consegue muitas vezes, né, ter essa vontade, né, esse desejo, essa motivação para buscar os segredos, né? E como é que é isso na neurociência? Porque deve ter alguma coisa que a gente precisa saber para poder fazer acontecer, né? Eu trabalhei em indústria farmacêutica, então eu entendo um pouco ainda, né, de fazer remédio. E eu entendo Legal. que dentro de nós tem uma farmácia maravilhosa. E eu quero que você me explique isso aí, como é que funciona nessa Trabalhava na área, situação. em qual área? Na área farmacêutica? Na área de Fa- vendas, não? Não, na fabricação. Eu era Fabricação. chefe da seção de produção de sólidos, ou seja, tudo que era comprimidos, cápsulas, eu era responsável. Eu fazia o Gardenal. Sabe Olha o que Gardenal? legal. Sei, lógico. Campeão de Milhões de vendas. Gardenal para ajudar muita gente, ajuda até hoje, né? Ajuda. Eu trabalhava nessa indústria, na época chamava Rodia Pharma, né? Hoje chama Aventis Pharma. Que legal. Perguntei se você trabalhava na área de vendas, porque vendedor tem muita dificuldade disso, né? Vendedor tem uma hora que não sabe mais de onde tirar a motivação. Como fazer o que precisa ser feito, sendo que eu estou fazendo isso todo dia a mesma coisa, e só pelo resultado lá no final do mês. É complexo buscar a motivação nessas horas. Motivação é a palavra que você, a pergunta que Motivação. você fez, a resposta é motivação. A motivação, ela tem uma chavinha que é o que libera ela dentro do nosso cérebro e ela tem uma lógica para acontecer. Então, quando nós Eu estou entendemos a anotando aqui. lógica, pode anotar, fica à vontade, vamos lá. Quando nós entendemos essa lógica, fica muito mais fácil de adequarmos a nossa rotina. Não é que a motivação vai vir do além, do Espírito Santo. Não, infelizmente, a motivação ela é uma coisa muito mais terrânea, muito mais aqui. Você tem que sentir essa motivação. E ela tem uma parte lógica, tem um caminho estruturado para poder conseguir essa liberação de dopamina. A dopamina é um hormônio, nós vamos falar bastante de hormônios e neurotransmissores. A dopamina ela é um neurotransmissor que ela age como tanto como um inibidor como um ativador. Quando ela é liberada no nosso cérebro, quando ela cai na nossa corrente sanguínea, ela é produzida pelo nosso corpo e cai na nossa corrente sanguínea, é quando nós temos aquela sensação de caramba, eu quero fazer isso, eu quero conseguir alguma coisa. Sabe quando você tem essa sensação? Deve ter Ah, bastante. Me conta um momento seu que você tem bastante essa sensação, Anderson. agora, né? Eu estou aqui em êxtase, né? Quer dizer, eu acho que tem dopamina aqui dentro de É mim sendo isso aí. produzida para que esse momento, né, chegasse, né? E agora chegou e continua ela aqui a milhão. Eu É não sei isso se é aí. isso, você que O, fala. exatamente. O grande lance, a grande vírgula da dopamina que a galera confunde bastante é que a dopamina ela não é liberada quando nós alcançamos o objetivo. Não só quando nós alcançamos o objetivo. Nós temos um sistema, uma via dopaminérgica que a gente chama de sistema dopaminérgico e ele trabalha com recompensas. Essa é uma palavrinha que tem que ficar anotada para todo mundo. As recompensas. Porém, é um erro acreditar que a dopamina só vai ser liberada, que a motivação só vai vir quando conseguirmos a recompensa. Porque se for assim, fica é o problema que acontece. A maioria das pessoas, não todas, mas a maioria das pessoas, por exemplo, assalariadas, que trabalham mensalmente para ganhar ali, a cada 15, 30 dias ganha o seu salário, ela só tem aquela dose de dopamina, aquela, olha, enxurrada do benefício que a empresa te dá de uma vez só.
Então, teoricamente, a empresa só te dá o seu bônus, a sua gratificação 2, 3 vezes por mês, depende da empresa. Se a pessoa ela não tem uma estratégia de se manter motivada até lá, é capaz de ela entrar em depressão, ela fica com vários problemas. Um grande exemplo disso, uma pessoa que ela se dá bem no trabalho, que ela tem amigos no trabalho, que o ambiente do trabalho é legal, ela se sente motivada pelo dia a dia. Não só pelo final, não só pela recompensa que vai ser o salário. Ela tem a motivação diária. Essa pessoa, ela tá no eixo, tá bacana. Só que ela tá no automático. Dependendo de como ela tiver na vida dela, ela tá no automático. E não tem nada de errado em estar no automático. O grande problema, ainda no exemplo dessa pessoa, vamos supor que é uma pessoa que ela tem um emprego legal, ela tem um salário bacana e o ritmo do trabalho dela, o clima é legal. Ela está tendo toda a dopamina necessária para ela conseguir se manter naquele dia a dia. Pode acontecer de, invariavelmente, acontece uma coisa na empresa, sei lá, ela muda de setor, ou ela deixa de receber algum tipo de bônus, alguma coisa que abale aquela rotina que ela tem, ela muda toda a liberação dopaminérgica dela. Essa mudança, não necessariamente que tenha sido uma mudança ruim, mas é uma mudança, uma forma diferente da rotina dela. Essa mudança já pode bagunçar todo o pensamento, né? A pessoa, putz, ela começa a entrar numa espiral de pensar em coisas negativas e aí ela trava, mesmo estando tudo positivo. Essa falta de observar, essa falta de saber assim, ó, estou aqui e estou indo para lá e essas variações do meu caminho podem acontecer. Essa falta de clareza, ela pode trazer muito quando a pessoa ela se decepciona, uma decepção muito grande, uma quebra-cara, sabe? Isso é legal de pensar nisso, porque a dopamina ela tá no nosso dia a dia. Ela é presente. Se nós não tivéssemos dopamina, por exemplo, muito provavelmente não sairíamos da cama, sabe? Aquela sensação de, não quero sair da cama hoje. É falta de dopamina. Então, a vida nos obriga a ter essa rotina bacana. Só que se nós não tivermos o controle, qualquer coisinha de errado pode gerar uma frustração gigante. E como ter esse controle, então, né, Dan? Porque você falou que no meio do processo vem uma notícia negativa, uma situação negativa, e parece que dá um corte ali no fio, né? E acaba a energia e traz para baixo. Cara, e como é que faz para manter essa dopamina o mais tempo possível? Para ter essa clareza, né? Você falou de clareza, isso é muito show. São dois pontos bem legais. Então pode acontecer de a pessoa ter uma notícia negativa e ela vai se sentir baqueada, é normal, é natural. Se ela não tiver essa clareza, aí pode durar por mais tempo. É onde ela entra no pensamento cíclico, que ela fica tendo medo de ter medo, sabe? A pessoa tem medo de ter medo. Eu tenho medo de pensar em alguma coisa de errado. E aí ela entra no pensamento cíclico. Isso libera hormônios diferentes da dopamina que não vão fazer bem para ela fisiologicamente. Então a reação do corpo mesmo vai ser diferente. Já começa a trabalhar diferente. Um ponto importantíssimo, Anderson. Importantíssimo. Porque assim, se você perguntar, Dan, qual que é o primeiro passo que você acha que é o mais importante para a pessoa se manter na rotina positiva dela? É ela saber aonde ela quer chegar. Uau. E não é uma coisa assim, eu quero ter tanto de dinheiro, eu quero conquistar tal cargo. Não. É ela ter mais ou menos ali desenhadinho na cabeça dela a posição aonde ela, de forma egoísta mesmo, não é ela pensando nos outros, ela falando, eu quero ajudar o mundo inteiro. Não. Sendo bastante egoísta, aonde você quer estar. Pessoal, completamente pessoal. Aonde você quer estar? Eu quero conquistar isso, isso e isso. Eu quero estar nesse nível. Eu quero dar esse passo na minha vida. Eu quero estar aqui. Bacana. Os caminhos que vão levar você até aqui vão variar. Eu gostaria que fosse a estratégia perfeita e que o caminho fosse excelente. Não. Então, se você sabe onde você quer chegar, a hora que vem uma notícia ruim, fica fácil de você balançar, tirar a poeira do corpo, se ajeitar e continuar no seu caminho. Fica muito mais concreto você saber... legal. Eu tenho 3 opções aqui agora e nenhuma das 3 são suficientemente boas para eu querer escolher. Não, é tudo mais ou menos. Qual que é a que deixa mais próximo do seu caminho?
Então você não vai ficar parado, você precisa dar um próximo passo, que esse passo seja em direção ao caminho certo. Quando nós temos esse caminho bem claro, a liberação de dopamina, ela fica ela já é inconsciente, óbvio, mas ela fica muito mais natural. Eu não me perco. Quando eu me perco, quando eu não tenho o porquê ir para algum lugar, o porquê dar esse passo, eu me perco, eu não tenho necessariamente o porquê levantar da cama. Imagina se o cara recebeu, o cara saiu da empresa, recebeu uma bolada, financeiramente já não é o problema, ele tem o dinheirinho dele lá. Só que não necessariamente ele vai estar feliz. Não é só o dinheiro. Então, esse próximo passo, saber aonde você vai chegar ali, ter a clareza. Eu gosto de falar do quadro dos sonhos. Ter um quadro, ter uma imagem de onde você vai estar, não te deixa perder a noção do seu caminho, sabe? Você sabe exatamente quais os passos, qual o caminho vai ser ideal de você seguir. Não pode ser Alice no País das Maravilhas, né? Não pode ser. O coelho chega e fala assim, para onde você quer ir? Ela fala, ah, eu não sei. Então, qualquer caminho serve. Dá ou vai. Cara, é muito louco isso que você está falando, Dan, porque o que tem de gente perdida, né? E não só perdida, além de perdida, Não é de sabe. ruim. Não é ruim. Sabe, porque o automático, estarmos no automático, nos dá tudo que a gente precisa. Então, a pessoa, mesmo ela estando perdida, mas ela tem as doses, por menores que sejam, elas têm as doses de dopamina, de benefícios, de gratificação, de recompensa no dia. Por piores que sejam. Por piores. Assim, a pessoa, vamos colocar um cenário razoável. Uma pessoa, sei lá, que ela usa o transporte público e ela tem que pegar o transporte público todo dia muito, muito lotado. Muito lotado. Um dia que não está lotado, ela tem uma dose de dopamina. E aí ela se sente satisfeita. Ai, que legal. Então tudo bem, eu consigo aguentar isso porque de vez em quando dá certo. E isso não gera... Aí entra outro hormônio, que é o hormônio da adrenalina. Não gera adrenalina, nem o cortisol, que é da raiva, para ela querer sair dali. Ela se sente satisfeita. Ai, tá bom, estou satisfeita com isso aqui. Por quê? Porque de vez em quando eu tenho uma pequena dose de dopamina. Isso é estar no automático. Isso é aceitarmos migalhas de dopamina das empresas, dos clientes que não são amigos, são chatos, da rotina que você não gostaria de estar. Você recebe, todo mundo recebe, pequenas migalhas de dopamina, nem que seja assim, ó, na hora que chega em casa, toma banho. O dia foi estressante. Você chega em casa, que bom, cheguei em casa. Isso é bom. Só que se você não souber aonde você quer chegar e tiver no automático, isso vai te levar pro resto da vida. Mas você esse automático é terrível, né, Dan, esse automático, né? Porque isso pode gerar uma vida completamente sem sentido ou com muito pouco sentido, né? Aliás, sentido é ter o objetivo, né? Então, quer dizer, fica sem sentido nenhum e infelizmente tem muita gente vivendo assim. Eu ouço, não sei se é verdade, você como cientista me fala, dizem que 95% das pessoas estão vivendo nessa condição automática e não percebem aquilo que elas estão nem pensando, né, de tão automático que estão. E com isso, vida leva eu, vida deixa me levar. É isso mesmo? Chega a 98% do automático, da pessoa não ter a metaconsciência, a metacognição, Caramba. que é o pensar o além, 98%. Só que, mais uma vez, se você falar para a pessoa assim, você vive no automático, isso é viver sem propósito, sem um caminho, para a pessoa, mas tá bom aqui, tá tudo certo. Eu tenho as minhas dificuldades normais, mas eu tenho ali a minha, não sei, minha rotina de final de semana, minha sexta-feira de rolê. Eu tenho as pequenininhas coisas ali, tá tudo certo. Então, a grande dificuldade de falar assim, pessoal, dar um chacoalhão e falar, olha, você tem a sua vida é a única que você tem que cuidar dela. Esse chacoalhão, ele é tirar a pessoa de algo que teoricamente tá bom. Não é que, assim, tá ruim. Sabe aquela história do cachorro? Cachorro sentado no prego? Já ouviu essa história? Como é que é? Do cachorro? Do cachorro sentado no prego. Já ouvi falar. Você vê não tá doendo. O cara chegou no posto de combustível, viu um cachorro sentado. Nossa, aquele cachorro tá sangrando. O que tá acontecendo? Ele tá sentado no prego. Caramba, como assim? Por que ele tá sentado no prego? Tira ele de lá. Não. Ele tá sentado no prego por enquanto a dor não é suficiente para ele querer se mexer.
A dor é suportável. Caramba, Dança, agora você falou uma coisa que me deu insight aqui, porque Ó, então quer dizer que a dor ensina. ensina, lógico. A dor e a tristeza são as emoções que mais fazem nós aprendermos. Você não aprende enquanto você está feliz. Uau! Você tem uma experiência enquanto você está feliz, mas aprendizado vem ou da dor, da tristeza, ou do medo, né? Se você tem medo, você consegue absorver informações, nem sempre corretas, mas consegue. Mas a tristeza é a que mais ensina. Então, quer dizer, a dor, ela pode me realmente ejetar, tipo assim, estou no fundo do poço, não tem mais para onde ir, agora eu tenho que sair daqui e voar, não sei, sair desse lugar. É mais ou menos assim, então. O fundo do poço, ele é diferente para cada um de nós, cada um tem o seu fundo do poço, né? O fundo do poço, você só sabe aonde é o fundo do poço quando você sabe aonde você quer chegar. Você não, são polaridades diferentes. Você não consegue saber aonde é esse lugar se você não sabe aonde é esse. Então você pode estar vivendo agora e sei lá, teve alguns problemas pessoais, você acha que é o fundo do poço. Mas às vezes esses problemas pessoais te deixaram mais próximos do seu objetivo do que você imagina. Só que se você não sabe onde você quer chegar, você não sabe o que está acontecendo. Então o fundo do poço, ele só vai ser claro. Uma pessoa chega e fala para você: ah, estou no fundo do poço. Provavelmente ela só vai saber realmente se está no fundo do poço se ela sabe aonde é o contrário da onde ela está. Ah, eu estou aqui, eu quero chegar aqui, então eu sei aonde eu estou, eu sei a distância que eu estou. Caso contrário, qualquer coisa fica só na fala, né? Só eu acho que é isso, só na linguística, a pessoa não tem certeza. Então a origem também é importante, né? Quer dizer, não é só o destino, o objetivo. Eu preciso também saber onde eu estou, né, Dan? Sim, são dois pontos. O ponto atual e o ponto de chegada. Esses dois caminhos você tem que ter bem claro. Se você não sabe onde você está e não sabe onde você quer chegar, você fica igual a Alice, você fica perdido no País das Maravilhas. Quando você sabe da onde você saiu, você já sabe o quanto você caminhou. Voltando lá para a dopamina, existem muitas pessoas, a liberação de dopamina, ela vem muito do significado que nós damos às coisas. Existem muitas pessoas, principalmente por conta da nossa cultura, que ela vai dar muito mais valor para o caminho que ela percorreu do que para o caminho que ela ainda precisa percorrer. Então, para esse tipo de pessoa, se ele souber, olha, eu saí dessa condição de vida, minha família me deu isso, e eu já estou aqui. Quando ele olha para trás, ele consegue ter liberação de dopamina o suficiente para Caramba! continuar. Às vezes, Pega se o essa cara chave olha, aí, pessoal. Pega essa chave aí. muito legal. E se a pessoa, às vezes, ela está no caminho e ela só olha o objetivo, eu estou aqui hoje, e meu objetivo é tal, a maioria das vezes, Anderson, o objetivo é grande. E se é grande, cansa. A pessoa, ela se desmotiva ao olhar para o objetivo. Se ela não tiver uma estratégia, se ela não souber mais ou menos o caminho que ela vai ter que seguir, ao olhar o objetivo, vamos lá, vamos supor que o cara hoje, uma moça, ela está desempregada, perdeu o emprego e ela quer comprar um carro e tem um filho para criar. Quando ela olha para essa dificuldade, eu tenho meu filho para criar, ou seja, um desafio diário e eu preciso comprar um carro. Hoje o valor do carro está cada vez mais caro, é difícil de financiar. Quando ela olha isso, é capaz de ela se sentir desmotivada. Não motivada para alcançar. Por quê? Porque fica muito longe. Caramba, mas se eu não estou conseguindo juntar 2, 3 mil, como que eu vou juntar 40, 50 para comprar um carro? Então, se essa estratégia, se esse caminho ele fica bagunçado, ela não libera hormônio. Ela não libera dopamina, o hormônio da motivação. Ela não libera dopamina. Se ela não liberar dopamina para chegar lá, esse caminho vai ficar desgostoso. Vai ficar cansativo, vai ficar uma coisa que... fica... Existem pessoas que têm aquele sonho a vida inteira. Meu sonho é comprar uma casa. E ela fica naquilo patinando, patinando, patinando e nunca consegue. Porque ela não tem... O sonho fica gigante, ela não tem a liberação de dopamina e o caminho fica solto, fica perdido. Então essa Sim. estratégia de entender, eu quero chegar aqui, quais são os caminhos que eu tenho que seguir, é importantíssimo. Eu divido em 4 etapas. Uhum. São as vontades, as metas, os objetivos e aí sim os sonhos. Quando a gente desconstrói isso, os seus sonhos são formados de vários objetivos que você vai alcançar. O sonho no auge. Quando a gente faz atividade, o sonho é no auge. Seu sonho é formado de vários objetivos que você vai alcançar. Seus objetivos são formados das suas metas.
Então, meta para você cumprir o objetivo, para você montar o seu sonho. E as suas metas, você só bate ela de forma gostosa, de forma satisfatória no seu dia, se você tiver vontade de fazer suas metas. E também o inverso que você está falando. Quer dizer, eu preciso, para ter vontade, eu preciso ter o sonho, os objetivos e a meta. Quer dizer, é um ciclo, né? Você monta. Nós, naturalmente, nosso cérebro ele vai entrar em looping em algum momento. É natural. Por mais que você estude pra caramba, você lê pra caramba, ele entra no looping. Por mais que esse looping seja de estudo, de o cara só estuda e só pensa naquilo e não consegue ir pra frente. Então, pô, o cara estuda para poder, sei lá, ensinar, e ele não consegue dar o próximo passo porque ele fica no looping. Tem bastante gente nesse mundo de treinador, é o que mais tem, Anderson. A galera vai, tem todo o conteúdo necessário, só que ele acha que tem que aprender mais, fica nesse looping. Tá. Em qualquer ser humano vai entrar no looping. Para não entrar no looping, você precisa saber onde você quer chegar. Mesmo você sabendo onde você quer chegar, você vai entrar nesse looping. Por isso que existe esse looping. Vontade, meta, objetivo e sonho. Se você entra nesse looping, pelo menos esse looping vai te levar para onde você quer chegar. E no meio aqui, então, desses 4 pontos que você colocou, Dan, eu poderia entender que eu preciso... como que eu ia dizer? Eu preciso ter recompensas nesse meio, eu preciso ter comemorações nesse meio. Como é que é isso? Então, a dopamina, o hormônio que gera essa motivação, ele vem através de pequenas recompensas. As metas, elas são recompensas. Quando você atinge uma meta, você vai se sentir recompensado. Se essa meta ela for clara, então vamos lá. Eu tenho meta diária, por exemplo. Minha meta no final do dia é ter alcançado isso, ter feito isso. Quando eu consigo, eu tenho a liberação de dopamina necessária. Quando eu não consigo, eu sei que no dia seguinte eu preciso fazer mais. Então, a meta, que é pequenininha, perto do sonho lá grandão, são pequenas recompensas. Precisa acontecer de ter pequenas recompensas. Quando nós montamos o quadro dos sonhos, eu falo que a celebração, o ideal da celebração é estar no objetivo. Por mais que seja legal fazer celebração toda vez, mas ainda assim tem vários cálculos. Então vamos lá. Existe um lance que é variação de dopamina quando você acha que vai alcançar um sonho. Vamos supor que você sonha em conhecer uma pessoa e você está cheio de dopamina, cheio de adrenalina, querendo conhecer essa pessoa. Aí você vai conhecer essa pessoa e essa pessoa é chata pra caramba. É um puta que pariu, eu não acredito que eu conheci essa pessoa. Era melhor não ter conhecido esse tipo de pessoa. Quando acontece isso e você tem esse desprazer, esse desgosto, desregula a sua linha dopaminérgica. Desregula o sistema dopaminérgico. Porque você você criou uma expectativa muito grande, quando chegou lá não era o que você queria, então você dissolve isso tudo. Isso vai liberar cortisol. O cortisol, aí eu gosto de imaginar com cores, assim, ó. O cortisol, ele vai pegar a dopamina e vai derreter, assim, ó, vai derreter ela. Uau. Você vai se sentir muito mais estressado, putz, não acredito nisso, do que motivado. Por mais que você, caramba, mas você conseguiu o primeiro lugar. Mas não era isso que eu estava imaginando. Então essa frustração, ela é pior do que você ficar planejando comemorações. Mas como que vai evitar essa frustração, Dan? Porque comemorando nas metas. antes. Você dando passo a passo nas metas e tendo ali, ó, liberação de dopamina, bacana, tô feliz. Você vai seguindo até chegar no objetivo. Quando chega no objetivo, você tá adrenalizado, você tá cheio de gás. Você tá com o seu corpo pronto para o que vier. E aí, vamos supor que cheguei no objetivo. O objetivo parecia gigante, parecia maravilhoso. Mas não é tudo isso. Você tá, vamos supor assim, você tá com o seu tanque de dopamina ok para continuar seguindo. Se você imagina uma coisa, não vai comemorando, não vai tendo as doses de dopamina no meio do caminho, só para receber lá no final. Se lá no final não for bom, você não tem dopamina o suficiente para continuar. Imagina como se fosse mesmo um tanque de combustível. Então, o que você falou do cortisol que vem através da frustração e derrete a dopamina, quer dizer, se tiver pouca dopamina, vai derreter tudo. Se tiver muita dopamina, vai derreter uma parte, mas vai sobrar alguma coisa, é isso? Ainda, dependendo da frustração,
precisa de uma pausa. Quando a pessoa... E assim, falando de seres humanos mesmo. Não a pessoa que tem a positividade tóxica de não, segue a vida. Não, não. Quando tem uma frustração muito grande, a pessoa ela precisa parar, respirar, reavaliar alguns caminhos para poder conseguir seguir. Se ela deixar no automático, ai, estou no automático, não, tudo bem, uma frustração, não sei o quê, e continuar, na próxima pedrinha que tiver, a dor vai ser muito maior. Então ela vai acumulando coisas ruins. Ela precisa parar, reavaliar algumas coisas, olhar os caminhos que quer seguir, rever o sonho. É esse mesmo que eu quero chegar? É. Então, beleza. Então, vamos continuar. Mesmo que tenha sido uma pequena frustração, a pequena frustração, ao ponto de ela se sentir frustrada, ainda assim vale a pena uma reavaliação. Se não, se isso não acontece, sabe o que acontece? A pessoa está no automático. Se ela continua, não, tá tudo bem, continua, ela está no automático, ela não avaliou, ela não fez a metacognição, ela não pensou no além, entende? Mas eu quero só comentar que eu vi o meu mestre aqui, mais um, chamado Marcelo Lilman, Olha né? que honra. Olha que honra, hein? Caramba, passou por aqui, não sei se ele está ainda, mas se tiver, um abraço, meu mestre, Chefe. treinador, né? Cara fantástico aí pra Final gente. de semana estaremos no Rio, não Ah, nesse, no é? próximo, a gente vai estar no Rio. Fazendo o quê? Conta aí, já faz É um aí. evento, é um evento. O chefe vai palestrar lá, a gente vai tocar um evento lá, se eu não me engano, é no Que lugar do sábado. Rio? Minha mãe mora no Recreio dos Bandeirantes. Não faço ideia. Ah, Mas eu te é? mando lá, depois eu te falo. Manda pra gente divulgar aí, o pessoal do Rio poder se conectar mais de perto com você. E o Marcelo vai Legal. estar lá também. Marcelo vai estar lá. Uau, Ele demais, que hein? vai Se eu tivesse palestrar. aí no Rio, eu tava colado com vocês também. É, Mas, Dan, você falou dessa questão, me veio aqui também um insight, aquela coisa, aquela frase conhecida, acho que até Napoleon Hill ele falou isso, de que o sucesso é a soma dos fracassos, né? Ou também que o sucesso e o fracasso estão nos polos, são a mesma coisa, mas em polos contrários. Então, o fato de ter o fracasso, a frustração, né, que seria, vou chamar isso de fracasso, não sei se eu estou certo, isso faz parte dessa jornada de chegar até o sonho. Então, quer dizer, eu preciso ter essas paradas de reflexão, como você falou, para de novo encher o tanque de dopamina para ir para o próximo, para continuar a seguir. É isso? não é preciso. Você falou, eu preciso ter isso. Não. Seu caminho ele pode ser sem frustração. Ó, você falou duas coisas, né? Ele fala que o sucesso são somas dos fracassos e que são polos opostos. Polos opostos, sim. Fracasso está de um lado, o sucesso está de outro. É a mesma coisa, porém em intensidades diferentes. Então, o que é sucesso para um não é sucesso para outro, mas tá ali na intensidade. Agora, quando a gente fala isso que você falou, por exemplo, essa frase que vem, um monte de gente fala, ela é uma crença, ela é uma equivalência complexa. Você acredita, é mais ou menos assim, é uma muleta, sabe? Ah, eu passei por isso, me frustrei, mas eu precisava passar por isso para continuar a vida. Ah, não necessariamente. Você Uau, podia ter passado pela sua vida sem ter passado por algumas frustrações. uau, Por cara, mais que as frustrações ensinem, mas não necessariamente você precisa ter todas as lições da vida. Poxa, às vezes a pessoa ela tem. E aí, falando isso porque é doloroso, mas tem muito psicólogo, muito psiquiatra que. Psicólogo, psiquiatra não, psicoterapeuta que vai nessa linha de gratiluz, de falar, não. Ai, tá tudo bem que seu marido te traiu e aconteceu isso e isso. Você precisava passar por isso. Não, peraí, não é assim, né? Coloca o pé no chão e deixa de ser um pouquinho menos romântica e vamos no fato. Você não precisava ter passado por isso. Passou por isso? Beleza, segue a vida. Mas falar que você só vai ter sucesso porque teve várias frustrações é complexo isso, é uma crença. E Dan, do jeito que isso aí já me vem também à mente, a questão de ter mentor, né? Um bom mentor, como o Marcelo, por exemplo, né? Nosso mentor, você, um super mentor, está aqui mentoreando a gente de alguma forma, porque essa coisa de acreditar que frustração faz parte, que é normal e que está tudo certo, se isso levar, como você falou, se for uma crença mesmo enraizada, né? Você usou até um termo aí, né, complexo, né?
Equivalência complexa. equivalência complexa. É, Isso vai atrasar a vida da pessoa, né? vai. Se é que ela vai chegar onde ela quer, quer dizer, então os mentores são super importantes nesse processo, né? É, mais ou menos assim, ó. Essa pessoa que ela vive nessa frustração, é o que eu falei, ela vive lá só pelo objetivo. O caminho não tá gostoso, o caminho não tá legal, o caminho tá sendo frustrante para ela chegar naquele objetivo. Isso está errado. Então, o mentor, o maior papel do mentor é te manter alinhado com os seus sonhos, com o seu objetivo. O mentor ele não vai falar de sonhos, ele vai falar mais de objetivo. Ele vai te objetivar para você alcançar o seu sonho. Então, são vários objetivos que o seu mentor vai te manter firme. Então, a melhor coisa de a pessoa ter um mentor é ela saber que o mentor não vai deixar você sair da linha. Por mais que você saia, aconteceu alguma coisa nesse caminho aqui, e eu não quero seguir esse caminho, o mentor ele vai te manter na rota. Você vai continuar sabendo aonde você precisa chegar. É importante? É importantíssimo. Nos últimos anos, o papel de mentores tem crescido por conta dos coachings. Tem 3 tipos de coaching. Um dos tipos de coaching é o coaching mentor. Esse coaching mentor, no Brasil, começou a ganhar muita popularidade porque a galera precisa fazer a roda girar. Mas enraizado mesmo, historicamente, um coach mentor, ele pega a sua mão e fala assim, ó, ele estampa aonde você vai chegar. E aí ele é o cara que vai te manter na rédea, vai te dar uns tapinhas, vai falar é aqui, e vai te manter naquela rédea. E vai te evitar frustração. A teoria do mentor é que ele já passou por aquele caminho. Se ele já passou por aquele caminho, ele vai te falar, não vai por aí, porque esse caminho você vai se frustrar. E é uma coisa que você falou também, estava pensando aqui, as migalhas, né? As migalhas de dopamina, o perigo que é, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que em relacionamentos até violentos, né, acabam suportando isso por exatamente essas migalhas, né? É, Como é que é isso? é legal falar disso, sobre relacionamento. Já entra outro hormônio. O hormônio chama ocitocina. Já ouviu falar? É o Já do hormônio, amor, né? ele é Hormônio do conhecido como amor. hormônio do amor. Ele é o hormônio social. Ele é o hormônio de quando você está num ambiente bacana e você recebe um abraço e você se sente bem e aceito socialmente, Uhum. certo? Você tem essa liberação de hormônio, de ocitocina. As migalhas de ocitocina, elas mantêm as pessoas em relacionamentos tóxicos. Elas mantêm as pessoas em relacionamentos abusivos, Uau. porque ela tem o suficiente. Mais uma vez, é o que eu falei. Quando estamos no automático, essas migalhas, elas são o suficiente. A maioria das pessoas, e com todo respeito, tá, Anderson? A Uhum. maioria das pessoas segue essa linha do Napoleão Hill. O sofrimento é necessário para que eu alcance o objetivo. Não, não é necessário. Então, para essa pessoa, não, eu preciso passar pelo sofrimento, qualquer migalha que venha é o suficiente. A gente estava falando de dopamina para a Uhum. pessoa se manter motivada. Sim, Agora a gente está falando de ocitocina para falar de relacionamento. É a sim. mesma situação, hormônios diferentes em lugares diferentes. Um é atingir o objetivo e o outro é ter um relacionamento saudável. Acontece a mesma coisa. A pessoa está no automático, as migalhas que ela recebe acabam virando o suficiente. Mas, Dan, é, se a pessoa ela aceita migalhas, como assim? Por que ela aceita migalhas, né? Porque ela não sabe tudo que ela pode ter. Não Ah, consegue visualizar algo melhor. Imagina uma pessoa que ela está num relacionamento ruim, aonde o companheiro não olha, não dá atenção, uma coisa bem grotesca mesmo, assim. Não estou falando de violência nem nada, mas uma rotina totalmente ruim, negativa. Você não tem vontade de ir para casa. Você consegue imaginar um relacionamento dos sonhos. Ela não consegue imaginar um jantar à luz de vela. Ela não consegue imaginar um cara que vai ser totalmente educado e que faça o que, olha, minha preocupação é fazer você feliz e vamos ser felizes juntos. Ela não consegue imaginar isso. Fica longe, fica, caramba, é muito longe. Então qualquer coisinha ali é o suficiente. Como que essa pessoa sai dessa rota? Uma delas é tendo um mentor, pelo que você falou, né? O mentor ele vai te ajudar. Mas ela sabendo, ela tendo ali, ela construindo aonde ela quer chegar.
Eu quero chegar aqui. O caminho que eu vou fazer é essa construção. E aí vai decidir se ela vai separar do relacionamento, se ela vai manter o relacionamento. É uma decisão. Mas ela vai entender que, por exemplo, não dá para ela se sentir querida, amada, uma vez por semana. Ou receber um elogio só de vez em quando. Esse tipo de coisa torna uma pessoa totalmente frustrada. Estão Os falando hormônios... aqui... Fala, Oi? fala, Dan. Não, pode falar. É que estão falando aqui que tá travando, mas eu não tô vendo. Para mim não tá travando, não. Não sei se para Bia, você travou alguma coisa aí. não. Não? Tá, então continua então o raciocínio. Ô Dan, será que é porque então a pessoa ela teve muito pouco na vida dela, na infância dela, e como ela não tem a referência da educação, até se for de educação, quer dizer, ela não tem ela não foi, eu gosto desse termo, programada, né, tipo, com crenças enfraquecedoras, então se ela não tem um mapa, né, você é professor de PNL também, né, aliás, estou gostando do seu curso, eu estou fazendo, viu? Ah, que Muito bom, legal, que muito bacana. Tá bom, curtindo? muito Você show. entrou em qual? No PNL ou no Mestre das No Emoções? PNL essencial. PNL Essentials, legal. Então, Legal. quer Tem os dizer, pressupostos, tem o Entre Nós. No Entre Nós, eu falo que vai ser polêmico, porque daí eu falo... Chegou na parte do egoísmo, que eu falo de egoísmo, vou chegar ainda, ainda não, ainda não. é polêmico, é polêmico. Ser egoísta, né? É, Tem uma parte que é bom isso, né? Porque, já que você falou, assim, acho que tem uma hora na nossa jornada que a gente acaba ficando meio que fazendo algumas decisões, né? Então, você vai tomando caminhos de se distanciar de, às vezes, algumas pessoas, algumas coisas, e parece que você é egoísta, né? Mas não é. A trilha, né? Que você está seguindo, a frequência que você está subindo, e com isso é natural, né? nem todo mundo vai te acompanhar no caminho que você quer seguir, né? É isso, não vai. Então, voltando à minha pergunta, assim, a pessoa que ela, poxa, não teve uma boa referência na família, de casa, dos pais, quer dizer, ela vai crescer realmente carente. Eu acho que você também já falou alguma coisa disso, né? De ser carente de amor, né? E acaba aceitando qualquer coisa e nunca sendo suficientemente suprida, né? Na sua ocitocina ou mesmo na dopamina. Me fala um pouco sobre essa frase que você tem. Vamos. É assim, é mais ou menos assim, ó. O nosso sistema de crença, ele é construído na nossa infância. E as nossas referências, elas são, basicamente, as principais, são da infância. Quando nós temos algumas crenças negativas nesse sentido, e aí crenças que eu digo, negativas que eu digo, é quando elas não fazem bem. Você pode ter uma crença e eu não concordar com ela, mas ela te faz bem, então ela tá certa. Ponto. Você pode ter uma crença e um monte de gente concorda com a sua crença, mas ela não está te fazendo bem. Então ela está errada e ponto. Quando a pessoa ela tem uma crença que não faz bem para ela e ela se mantém naquela crença, ela vai entrar no ciclo que eu te falei. Esse ciclo, ele é aprovado, porque a referência dela era o mesmo ciclo. Ou alguma... E a busca, ela vai... Agora apareceu mesmo travado Acho que aqui. agora você travou. Eu travei, Eu travei? agora voltou. Tá bem? Tô te Pessoal, vendo travado. tá meio travado? Agora, será que é aqui ou será que é aí, né? Não sei, eu tô te vendo Eu travado. tô te vendo bem agora. Ótimo, então eu vou continuar. Vai, vamos ver se melhora aqui agora. Eu Nós abri não o conseguimos... portão de ferro aqui, acho que agora vai passar o sinal. O chumbo. Aê, ótimo. Nós não conseguimos sonhar, imaginar, ver algo que não conhecemos. Precisamos ter alguma referência daquilo. É mais ou menos como imaginar uma cor que você nunca viu. Se eu te falar um nome de cor que não existe, você vai querer imaginar, e aí você vai imaginar uma cor para poder tentar chegar perto daquilo que você nunca viu. Uau. Então, é a mesma coisa. Quando a pessoa ela tem uma crença e ela vem com aquelas referências, o que ela precisa ter é uma expansão não no modo literal de dizer, mas ela precisa conseguir dissociar da realidade, dissociar da própria história.
A sua história é essa, essa. Se você não conseguir dissociar e Uau. entender que você precisa desenhar um novo caminho, você vai continuar seguindo essa história. Caramba, Então, então, é o automático. O automático ele vai ser guiado. As suas crenças vão te guiar pelo automático. eu acho que eu lendo, eu gosto muito de história, também ligado a religiões, assim, né? Eu já estudei muitas coisas e eu vi acho que foi Santo Agostinho, né? Que ele fala que nós não somos a nossa história, né? E agora você falando isso fica muito evidente para mim, porque se eu tive uma história de tristeza, uma história de abandono, uma história de desprezo, uma história de falência, seja qual for a história ruim, e se eu me apegar àquela história, eu não vou conseguir, como você disse, me abrir para uma expansão, né? Vamos lá, vamos imaginar que você passou por um momento traumatizante na sua vida. Quando era pequeno e, sei lá, você viu seu pai sendo traído pelo sócio. Pode ser? Vamos assim. E aí você tem aquela imagem. E o seu pai tem a crença de que sociedade é prejuízo, que um sócio vai me roubar. Eu nunca quero ter sócio. Você cria isso na sua cabeça. E aí você passa a sua vida. Você vai crescendo e tendo isso e reforçando esse pensamento. Chega um determinado momento na sua vida que você precisa ter um sócio. Por um motivo ou outro, você precisa ter um sócio. A sua crença, os seus filtros, eles tem um lance que chama efeito holofote. Efeito light no cérebro. O efeito holofote vai estar te mostrando que não é bom ter um sócio. A sua crença vai estar sendo reforçada até o momento de essa sociedade não dar certo. E aí você vai falar, viu? Eu sabia que não ia dar certo. Ô Dan, mas como que isso é na neurociência, nesses hormônios neurotransmissores, como é que funciona isso em relação a essas crenças que me sabotam, né? Porque no final poderia ser uma puta de uma sociedade bacana, mas por eu ter esses filtros negativos, não sei se estou falando certo, Isso você aí. me corrige, e eu acabo sabotando algo que poderia ser maravilhoso, né? Acontece isso por conta das vias que elas ficam enrijecidas. O melhor exemplo, vamos imaginar uma estrada de terra e você sempre segue aquele mesmo caminho na estrada de terra. O caminho que você sempre segue, ele vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais natural de ser seguido. E qualquer momento que você for seguir, você vai seguir aquele caminho porque é o único que você foi enraizando. Os outros caminhos, você não conhece. Então Uau. você só vai por aquele caminho, você não conhece os outros. Esse caminho, metáforas, tá? Esse caminho vai te levar a um momento onde você vai dar ruim na sociedade, aonde o relacionamento vai ficar ruim, porque é o único caminho que você conhece. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar novos significados para as situações. Você segue esse caminho porque isso significa que para você é assim. Uhum. Então você tem uma causa e um efeito para aquele caminho. Isso significa isso. Então você segue aquele caminho sempre. Quando você começa a dar significado diferente para situações passadas, você entende que aquele caminho passado não precisa ser seguido. A situação é a mesma. O problema da sociedade do seu pai lá, por exemplo, é o mesmo. A traição no relacionamento aconteceu, não vai desfazer. Só que você dá um novo significado para aquele fato. Quando você ressignifica isso, você consegue seguir novos caminhos. Você consegue dar novos significados e novos passos diferentes do que você costumava dar. E, Dan, dá para fazer essa ressignificação sozinho? Porque, cara, se a gente não enxergar essa possibilidade, acho que tem muita gente que nem nunca ouviu falar nessa palavra, ressignificar, né? Vai ficar preso, putz, estucado por muito tempo, né? O caminho não seria ressignificar sozinha. Dá para fazer, mas não é a primeira coisa que a pessoa precisa se preocupar, não, Anderson. Ela precisa se preocupar mais na metacognição, no pensar sobre o pensamento dela. Vem um pensamento automático, por que eu estou pensando isso? O pensamento antecede o comportamento. Você primeiro pensa e depois você começa a se comportar. Se você não tiver isso, se você não tiver esse movimento de
pensar sobre o seu pensamento, ter a metacognição, você vai cair no automático. Por mais que você tenha ressignificado, o ambiente o ambiente, os valores, o estado interno vão te empurrar para o caminho que você já conhece. Então, a melhor coisa que a pessoa faz, a pessoa está nesse ciclo e ela sabe que ela está seguindo sempre o mesmo caminho. Ela já entendeu que ela precisa mudar algumas coisas. A melhor coisa que ela faz é fica automático isso. Antes de ela pensar, antes de ela responder, ela pensar. Ela respira, pensa em possibilidades, pelo menos uma possibilidade. Geralmente vem mais de uma quando a pessoa consegue pensar e aí ela escolhe o caminho. É ela começar a ter o poder da escolha. Sair do automático e escolher a resposta que ela vai dar. Escolher a reação. Você veio e falou uma coisa para mim que eu não gosto. Sei lá, você falou, Dan, você é um cara que é assim, assim, assado. E eu não gosto. Eu escolho responder de forma ofensiva ou eu escolho de responder de forma amistosa. Só que se eu for no automático, eu não vou escolher nada. Quem está escolhendo é o meu passado, é o histórico, é todas as crenças que eu tenho, é tudo aquilo que a gente já sabe. Então, a melhor coisa que a pessoa faz é respirar. Na neurociência, nós falamos que 4 segundos de oxigenação é o suficiente para você ter novos lapsos e novas religações. Uau, você então... consegue 4 segundos de respiração. Cara, demais isso. É aquela coisa, eu sou pavio curto, porque eu sou assim mesmo, porque... O conta até 10 é verdade. Levou. Aquela história de conta até 10 funciona. Uau. Mas 4 é o suficiente. 4. Uma mãe estressada com o filho vai pegar o chinelo, vai jogar nele. Se ela contar 4 segundos, ela vai conseguir ter um comportamento mais assertivo. Poxa. Um marido com ciúmes, uma mulher preocupada, ela vai ter um comportamento mais assertivo. Minha mãe devia ter ouvido essa live quando eu era pequeno, viu? Aí eu não teria essa tatuagem aqui do chinelo. As marcas do chinelo. Já fiz a tatuagem desde pequeno. Brincadeira, minha mãe não jogou assim, não fez nada. Mas é isso, exatamente. E quanto mais os papais e as mamães souberem disso, melhor para as crianças. Porque as crianças... Aí você pega nós, adultos, nós já somos assim. Criança é muito mais no automático, muito mais no automático. Muito mais. Para ela poder, assim, ó, você tem a escolha de escolher, você tem a escolha de responder sim ou não, não é natural para a criança. Esse freio, e aí tem todo o envolvimento do cérebro. Nosso cérebro ele vai desenvolvendo até mais ou menos os 25 anos. Até lá, a velocidade, são tudo choque, né? Um neurônio conversando com o outro, eles liberam eletricidade, choque entre um e outro. Até os 25 anos, a velocidade de um lugar e do outro do cérebro é diferente. Então, um adolescente, ele dá uma resposta emocional muito mais rápida do que uma resposta lógica. Uau. Porque o lógico dele ainda não está 100% desenvolvido. Mas, Dan, você falou até os 25 anos... Então, se o cara passou de 25, ele aposenta, então, e fecha a porta e... Não, continua desenvolvendo. Vai embora? Continua desenvolvendo. O que vai regular é a velocidade neural, vai ficar tudo ok. E o que regula também, por exemplo, as sinapses, raízes, elas vão ficar lá. Então, você consegue dar novos significados, só que e consegue criar novas sinapses. Algumas antigas, elas já estão lá, 25 anos. O que você aprendeu... alguma verdade, algum valor, muito provavelmente ele já está bastante enraizado. Você vai conseguir mudar o significado, mas a raiz, o caminho que ele formou, provavelmente não. Mas e aquela coisa de criar novos caminhos? Eu vi um filósofo, até morreu há pouco tempo, chamado Bob Proctor, do Segredo, e ele falou que ele ensinava, né, a você escrever com a mão que você não escreve, né, para você abrir caminhos neurais e para você fazer coisas com a outra mão. Por exemplo, você penteia o cabelo com a direita, começa a pentear com a esquerda, para justamente criar novos caminhos neurais. É isso que você está falando? É o exercício, né? O que ele ensinava são alguns tipos de exercícios para o cérebro é um músculo. Você precisa exercitar o cérebro. Leitura, fazer coisas diferentes, caminhos, pentear, usar a mão diferente. Tudo isso são exercícios. Existe um lance que chama neuroplasticidade,
que ela vai acontecer no cérebro. Existe a neuroplasticidade funcional e a neuroplasticidade física. A funcional, ela vai, se a pessoa tem uma lesão no cérebro, o cérebro vai aprendendo a suprir a necessidade daquela lesão. Então, se é uma lesão quando ela foi muito pequena, muito provavelmente quando ela for adulta, já vai estar 100% ok. Se foi uma lesão quando ela é mais adulta, quando ela estiver velhinha, vai estar recuperando. Então, existe um lance que chama neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ela também é importante para a ressignificação, para nós darmos novos significados para as coisas. Esses novos significados vão ser as coisas que vão abrir os caminhos que você falou. Aprender novas coisas. Literalmente, falando assim, voltando, né? O que é aprender novas coisas? É você ter novos significados para as coisas. É você ter repertório de informações sobre os fatos. Isso que são os aprendizados. Esses repertórios, eles vão vindo conforme você vai fazendo as ligações neurais. Ô Dan, a gente está quase chegando no final, mais 5 minutos. Eu posso falar com o pessoal aqui, se tiver alguma pergunta, fazer aqui? Pode. Claro. Então, pessoal, ó, aproveita aí, quem quiser perguntar alguma coisa, para poder a gente já colocar sua pergunta aqui e o Dan poder responder. Tem uma pessoa aqui, Júnior, ela falou assim, faz tanto sentido isso em relação a crenças. Muitas vezes são essas crenças que faz pessoas permanecer em relacionamento abusivo. É o que você falou, né, Dan? A crença, ela tem algumas camadas, né? Uma delas é a de merecimento. E às vezes a pessoa, ela acha que ela não merece sair daquele relacionamento. Ela acha que não merece ter um relacionamento melhor. Aí ela entra naquela de migalhas de ocitocina, migalhas de dopamina. E a pessoa bagunça. Uma coisa que é importantíssima, que é bem legal a pessoa ela entender, é o ambiente dela. Nesse caso, por exemplo, que ela falou que fez muito sentido. Se ela consegue mudar o ambiente, e às vezes fisicamente mesmo, mudar os móveis de lugar, escrever com a outra mão, mudar as coisas, novos pontos de vista, ela vai conseguir começar a entender novas possibilidades. Ela vai ver que tem a possibilidade que não é necessário estar no relacionamento abusivo. Ela pode escolher estar no relacionamento e tentar melhorar esse relacionamento, é totalmente válido a pessoa falar, não, eu tô passando por isso, eu sei que não é o que eu quero, mas eu quero estar com essa pessoa e eu quero ajudar essa pessoa a mudar. Ótimo, é um caminho a ser seguido. Ou não, eu sou egoísta o suficiente para falar, não quero isso para minha vida e vida que segue. Isso é importantíssimo. Mas enquanto ela estiver sempre no mesmo ambiente, na mesma rotina, no mesmo mimimi, ela não vai conseguir enxergar que pode mudar. A melhor coisa que a pessoa faz é mudar o ambiente. Isso é chocante. Não vai dar tempo, eu queria falar de epigenética com você, mas uma pergunta aqui. Ó. Como faço para depositar ocitocina na pessoa que eu estou querendo conquistar? Ela está me enrolando. Excelente pergunta. Quem fez essa pergunta? Débora. Não, Débora não, é Kleber. Kleber? É. Ah, tá. Mas tudo que eu faço e junto com ela, é junto com ela. Me ajuda. Ajuda o Kleber aí, vai, Dan. Essa última parte eu não entendi. Como faço para depositar ocitocina na pessoa que eu estou querendo conquistar? Ela está me enrolando. Fala que só quer amizade, mas tudo que eu faço é junto com ela. KKK, me ajuda. Namoro ou amizade? Legal. Que legal. Então. Não é, Kleber, você não vai depositar ocitocina. Você teria que liberar, estimular a ocitocina dela. Só que nesse caso, não é a ocitocina. A ocitocina, aí entra na parte de filosofia também. A ocitocina, ela vai mais para um tipo de amor que não é o amor da paixão, do fogo. Não é. Se ele quer agora despertar alguma coisa, o que ele precisa gerar nela, despertar nela, é a curiosidade. É dar um jeito, eu faço tudo com ela me conhece, então tá na rotina. Então não vai mudar muita coisa. Uau. O que precisa acontecer é ele conseguir despertar a curiosidade. Essa curiosidade, depois ele mantém o desejo. Então é curiosidade e desejo. É chamar a atenção e manter a atenção dela. Chamar a atenção e manter o foco dela. O interesse dela. Dá uma ação que ele pode fazer. Não sei.
como que ele faria para... Ele conhece bem ela. Como que ele vai fazer para deixar ela curiosa? Quebrar o padrão, assim, uma coisa diferente. Fazer com que ela sinta que, olha, eu nunca vi esse Kleber que eu tô vendo agora. Porque esse que ela conhece, ela só quer amizade. Então ele vai ter que ser, ele vai ter que mostrar para ela que ele pode ser alguma coisa diferente. Ele vai ter que fazer alguma coisa diferente. Tipo... Atenção e interesse é a regra, Anderson. Ó, é chamar a atenção e manter o interesse. É o que ele precisa fazer. Tipo, convidar ela para ir num rooftop mais bacana, num restaurante. Ah, não sei. Não necessariamente, sabe por quê? Se for alguma coisa muito fora de padrão, ele não consegue manter. Se for uma coisa tipo, fora da rotina, muito diferente, não é ele. É uma ação forçada. Não é. Isso não funciona. Isso não funciona nem para quem tá solteiro e tá querendo conquistar a pessoa agora. Porque se ele faz uma coisa muito estratosférica, na semana seguinte, lembra da dopamina? Lembro. A pessoa vai imaginar que ele vai ter aquilo sempre. A primeira vez que ela não tiver, a frustração vai ser tão grande que era melhor nem ter feito. Uau. Então não pode ser uma coisa muito estratosférica. Eu já estou abusando aqui, já passou de 1 hora da nossa conversa. E a gente... eu vou deixar um gostinho de quero mais aqui. Qual que é o hormônio para não deixar aqui para a galera? Ó, vamos deixar um gostinho de quero mais? A gente não falou sobre a raiva. Do quanto a raiva pode ajudar as pessoas. Então bora, fala aí, Dan. Vamos falar da raiva? Vamos, se você tiver tempo, vambora, eu tô dentro. A raiva, ela libera adrenalina e cortisol. E ela geralmente ela funciona no sistema de luta ou fuga. Quando a gente sente raiva, o nosso corpo ele se prepara, as extremidades do corpo, mão, braços e pernas, se preparam para luta ou fuga. A fuga vai caracterizar o medo. A luta vai caracterizar a raiva. Legal. É isso, assim que funciona a raiva no nosso corpo. Quando você sente raiva, o seu sistema desnecessário, ele para de funcionar. Por exemplo, se você não vai mais digerir nada, porque a digestão ela não vai ser o mais importante para você naquele momento. O que vai ser mais importante é você se manter vivo, luta ou fuga. Quando a pessoa ela consegue canalizar a raiva dela, ela consegue suprir a falta de dopamina. Vamos supor que a pessoa ela não está se sentindo motivada para poder fazer o que tem que fazer. Não sei, preciso bater meta. E eu não estou feliz, não estou empolgado, não estou legal, não consigo me sentir motivado de jeito nenhum. A raiva vai dar tanto ou mais impulso para que ele consiga atingir a meta dele. Daí como que faz para fazer isso? Eu tinha um chefe que eu trabalhava em banco e ele sabia deixar a equipe com bastante raiva. Mas ele pegava mais ou menos aquele sentimento do in-group, sabe? In-group, quando você junta um grupo e, ó, esse grupo aqui vai vencer. E todo mundo se abraça, vamos vencer, vamos vencer. A galera sai adrenalizada para poder bater meta. Acontecia isso pra caramba. Outra forma também da pessoa conseguir centralizar e conseguir canalizar essa raiva, quando ela tem um nível de metacognição já um pouquinho mais trabalhada, ela já entende que se ela pensar sobre o pensamento dela, ela consegue se controlar muito mais, é ela fazer uma lista de coisas que realmente deixam ela com raiva. Com raiva, assim, ao ponto de ficar com sangue nos olhos. Eu tenho um filho de 14 anos. E eu fico péssimo se eu imaginar não conseguir ser um pai suficiente, não conseguir ser suficiente em tudo. Em presença, financeiramente, apoio, em tudo isso. Quando eu penso isso, eu não fico com medo. Minha luta ou fuga não é medo. Eu não fico para baixo. Não, eu quero, caramba, eu quero sair destruindo. Não, então vamos fazer o que tinha que fazer. Vamos vender curso, vamos fazer evento, vamos dar treinamento, vamos fazer um monte de coisa. Então eu consigo ter a minha dose de dopamina, liberar a motivação através da raiva. Uau, que ligação. É muito legal. É muito legal. Saber lidar. Eu começo uma palestra falando assim, ó, o estresse é o seu melhor amigo. Uau. Porque o estresse tem o quê? Tem a adrenalina, o que tem? Tem adrenalina, tem cortisol. Só que o estresse, ele é o nível de irritabilidade. Ele não é o pico de raiva. Não é você chegar e estressar tudo. Não, é o seu cérebro tá totalmente
meio que eletricutado em alta, sabe? Ele fica naquele pico de eletricidade. A liberação, o que está rolando no seu corpo, ele mantém você num nível que você não consegue relaxar. Você não vai sentir sono, por isso que quem está estressado não dorme bem. Você não consegue comer direito, porque você não vai digerir a comida, porque você está naquele nível. Então, se você consegue usar isso, o seu corpo ele está pronto para ação. E aí, se é o cara que não sabe aonde quer chegar, tá perdido e se sente estressado, ele entra na depressão fácil, fácil. Ansiedade, vixe, 2 palitos. Para esse tipo de pessoa ficar ansiosa, ela tá no nível de adrenalina, de eletricidade alta, mas ela não sabe o que fazer, não sabe onde gastar essa energia, não sabe o que vai fazer. Ela entra numa ansiedade, porque ela fica com medo do futuro, ela fica pensando no futuro sem saber o que vai fazer agora. É um ajuste, Anderson, é ridículo. Mas é um ajuste que a gente faz no quadro dos sonhos da pessoa, na boa formulação do objetivo. É um ajuste para ela poder se pegar essa adrenalina e ser muito mais produtiva no final do dia. É ridículo para você que é o mestre, né, Dan? É ridículo que eu digo assim. Porque a pior doença que tem hoje é o estresse e a ansiedade. O estresse, a pessoa se sentir estressada é natural. Grandes líderes, você pega aí Steve Jobs, o Zuckerberg, vários grandes líderes não são bonzinhos com a equipe. Não é o Steve Jobs, todo mundo fala que ele era um cara filho da mãe. Mas o que ele fazia? Ele colocava uma pessoa para ela produzir no pico dela. O pico dela é na adrenalina, pegando choque ali. Uau! Doideira, né? Muita. A gente tem que aprender muito com você, viu, Dan? Tem mais perguntas aqui, dá tempo para responder ainda ou não, Dan? Dá sim, vamos embora. Ó, tem uma aqui. Quais os sinais que apresentamos quando estamos no automático e o que podemos fazer para não entrar no automático? Bom, meio que você já respondeu, mas se quiser dar não, mas eu tenho uma legal. Para a pessoa saber que ela não está no automático, a emoção que ela vai conseguir controlar, não é controlar, mas que ela vai conseguir não externalizar, não extravasar, é a surpresa. Para a pessoa saber, ó, eu estou no automático demais, ela se assusta demais. Qualquer coisa ela fica assim, ela fica no choque, ela tá no automático, caiu uma agulha, caramba, ela já se assusta. É um tipo de pessoa assim. Uma pessoa que ela não está no automático, que ela já tem uma metacognição, que ela consegue respirar de forma automática, assim, natural para ela fazer a respiração antes de ter uma reação, é um tipo de pessoa que não se assusta fácil. Uau. Você vem, faz alguma coisa, a pessoa vai olhar para você tranquilamente, respirando. O que aconteceu? Tá tudo bem? É o maior nível da pessoa que está fora do automático. Que é muito legal. Sinal chocante esse que você deu para a galera ainda. Muito show. Sensacional. Aí o Márcio Frade está perguntando aqui, Dan, o que devemos fazer para não entrar no embate quando estamos com raiva? Essa é boa ainda. Principalmente em relacionamentos conjugais. A mesma coisa. Os 4 segundos de respiração, os 4 segundos é o suficiente para que você tenha opções no seu cérebro. A partir daí, é uma escolha você ir para o embate ou não. Se for no automático, a luta e fuga, o medo e a raiva, elas são as mais automáticas. É questão de sobrevivência. Então, você ficar com raiva, o seu corpo se prepara para sobreviver. Você ficar com medo, o seu corpo se prepara para fugir. É natural que seja a resposta mais rápida de todas. Se você consegue ter essa metacognição, 4 segundinhos, cara, respira assim, ó, 4 segundos. Não é que, ai, nossa, é milagre. Caramba, vai acontecer. Não, não vai. A única coisa que vai acontecer é que você vai ter opções de comportamento. Você vai abrir, seu cérebro vai te dar pelo menos mais uma opção. A automática de ir para o embate era a primeira. A hora que você consegue pelo menos assim, ó, peraí. Ah, não vou ir para o embate, já vou para a próxima pergunta. Você consegue abrir um próximo caminho, uma próxima opção de caminho. E assim, na minha opinião, se o Márcio, no caso, for casado, eu acho que ele tem que respirar 4 segundos e depois correr para o abraço da esposa e encher ela de beijinhos. Isso é bom, isso é bom. Se ela estiver estressada, ela que vai ter que segurar um pouquinho os beijinhos, né? Tem outra aqui. Ainda não consigo ver a ansiedade como aliada, mas não sei se você falou que ansiedade é aliada. Eu falei que o estresse é bom, né? O estresse é seu melhor amigo. E a ansiedade ela pode ser uma aliada desde que você esteja com o caminho alinhado. O grande lance
E aí, depende dos quadros que a pessoa tem. Uma pessoa que ela tá muito na ativa e ela tem essa ansiedade, muito provavelmente, e aí com todo o respeito do mundo, nem sei quem fez a pergunta, mas as pessoas, elas estão... Como que eu posso falar isso sem generalizar? Deixa eu pensar. Ó, vou generalizar aqui, correndo o risco de estar muito errado. Mas elas estão correndo atrás do sonho de outras pessoas. É uma pessoa que ela está fazendo, está construindo o castelo de uma outra pessoa. Não é uma pessoa que está... ela não se apropriou da rotina dela. A rotina dela é só... Ah, eu estou fazendo isso porque eu preciso de alguma coisa. Não é uma coisa alegre. Então, essa ansiedade, quando você está por outro, está ansioso por conta de uma coisa que não é sua, ficar sem sentido mesmo. A melhor coisa, mais uma vez, a melhor coisa é a pessoa ter um pouquinho mais de clareza de onde ela quer chegar. Essa ansiedade, ela é ansiedade para fazer alguma coisa, para você fazer alguma coisa. Ela vem, o pensamento fechado, o circuito fechado, ele acontece quando você fica com medo, você não sabe o que fazer. E aí, por mais que a pessoa tenha, eu tenho capacidade, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho todo o conhecimento que eu preciso, mas eu estou ansioso, muito provavelmente é porque não sabe o que vai acontecer, qual que é o próximo nível. A pessoa fica com medo do futuro. Muita adrenalina e muito cortisol junto nesse medo aí, Dan? Muito mais cortisol. A adrenalina vai vir a hora que a pessoa quer estressar. Mas o cortisol ele vai ficando no corpo, ele vai ficando entranhado. E ele é liberado. Nosso corpo ele tem neurotransmissores no corpo inteiro. Aonde nós sentimos tem neurotransmissores. O cortisol, ele tem uma. É fácil de percebermos quando a pessoa ela tem esse tipo de problema a longo prazo, porque a pele dela já vai começando a perceber. A pele vai ficando ruim, a pessoa não vai tendo a sensibilidade da pessoa vai diminuindo, ela vai ficando mais apática. Tudo isso por conta do excesso de cortisol. Aí ela vai ficando apática, indiferente, apática, meio rabugenta. Mas isso por vários motivos. Uma, porque o cérebro dela ela tá cheio de adrenalina, cheio de... Você ficou mudo. Eu não tô te ouvindo. Pessoal, tô falando sozinho, pessoal. Ai, ai, ai. Minha mãe fala que eu sou muito louco, que eu fico falando sozinho, eu sou louco. Você não tá me ouvindo? Aline, Brina Cardoso, Mari, Dani, vocês estão me ouvindo? Fala comigo. Eu tenho medo de ficar louco, ficar falando sozinho. Ele eu não tô ouvindo, não. Aê, que bom, Márcio. Que bom que você tá aqui, Aline, tudo bem? Aê, voltou, Anderson? Opa, voltou. Aê, eu tava conversando com o pessoal aqui. Voltou. Às vezes eu começo a ler, eu fico 3, 4 dias sem querer falar com ninguém, só mergulhado, lendo assim, ó. E aí quando eu paro e putz, eu acho que eu tô ficando meio louco. Aí eu preciso voltar pra... Aí ficar falando sozinho assim é coisa de doido. Ô Dan, eu vou ter... por mim eu fico aqui até meia-noite, viu? Você cuidado comigo, hein? Mas eu vou terminar a live porque, assim, faltou muitos hormônios, transmissores para a gente falar. Eu queria falar sobre endorfina, né? A gente não falou de endorfina, a gente não falou de testosterona. Serotonina, que é muito bom também. Não é? A gente pincelou um pouquíssimo de ocitocina. Eu acho que vale uma próxima, viu? Se você permitir, a gente depois fazer outra. Mas eu queria fazer uma pergunta. Você coloca aqui no teu perfil, te mostra domar as emoções. Eu posso entender que a mente é um cavalo selvagem? Ah, é perfeito. Essa analogia ela é bem legal. Mas é uma força. É uma força que você só precisa domar. Você vai ter que domar. Você não vai conseguir controlar. Você não vai conseguir impedir. Você não consegue
antecipar e saber o que vai acontecer, você não consegue. A única coisa que você consegue é domar literalmente. Imagina um rio indo de encontro ao mar. Aquela força é complexa. A única coisa que você Navega, pode né? fazer exatamente. A única coisa que você pode fazer é dar o caminho certo para poder levar para o melhor lugar. Agora, se alguém fala para você assim, inteligência emocional é controlar as emoções? Não, não é. Você não controla nada. A pessoa fala inteligência emocional. Tem bastante gente que fala de inteligência emocional baseada no Daniel Goleman, que ele fala das 4 emoções e como que funciona mais ou menos as 4 emoções. Não são só 4. De reações fisiológicas, pelo menos 7 nós temos. Entre outras que tem gente que tem cientistas que chamam de emoções e cientistas que chamam de sentimentos. Porque o disparo, as ligações neurais que acontecem, elas são quase que instantâneas. Então temos 7, que a reação fisiológica vem antes do sentimento em si, e mais 20 e tantas que o pessoal fala que podem ser emoções também. Então, falar em inteligência emocional, controlar suas emoções, querer brincar com as emoções, não tem essa. Não tem. O que você vai ter que conseguir fazer é conhecer, saber, então, quando eu fico com raiva, eu sinto... Alguém perguntou aí, como que eu dou uma ansiedade? Quando eu fico com raiva, quando eu estou ansioso, acontece isso comigo e isso comigo. Como eu vou domar esses sentimentos? Como eu vou fazer que, com esses sentimentos, eu não vou simplesmente desligar eles, tirar ele do meu dia, tirar ele da minha rotina. Não. Você vai precisar dar um caminho para ele, uma vazão. Fazer com que ele te leve mais próximo do seu objetivo. Lembra do objetivo lá, desde o começo? Então, é pegar tudo que você está sentindo, raiva, ansiedade, estresse. Eu tenho bastante aluno com TDAH. E o TDAH, não sei se você conhece um termo que chama multipotencialidade. Já ouviu falar desse termo? Não. São pessoas que não é TDAH, são coisas distintas. Só que as ferramentas elas funcionam para os 2 tipos de pessoas. Pessoas com multipotencialidades, elas não vão conseguir, elas vão ter frustração se elas seguirem um caminho de especialidade. Se ela for, por exemplo, querer ser um profissional especialista em alguma coisa. Uma pessoa multipotencial, ela tem um conhecimento forte em várias áreas diferentes. Então ela se interessa verdadeiramente por várias áreas. Às vezes a pessoa é fotógrafa, empresária, boleira e gosta de, não sei, de ensinar dancinha no TikTok. Às vezes a pessoa ela tem várias áreas diferentes na vida dela, que se ela for seguir uma só, ela vai ficar frustrada, vai ficar triste, não vai estar feliz. É o que acontece com as pessoas que têm TDAH. A ferramenta, o caminho, a mesma lógica que nós seguimos. A pessoa ela tem TDAH, ou ela é multipotencial, ela tem uma dificuldade real, uma dificuldade fisiológica de manter os níveis de dopamina e de hormônios suficientes para que ela siga aquele caminho. Quais as ferramentas nós vamos usar para esse tipo de pessoa? É ela saber os objetivos dela e saber mais os caminhos que ela pode seguir. Não tem problema nenhum a pessoa escolher trocar de caminho, desde que ela saiba que o caminho vai levar ela para algum objetivo. Se ela não tem esse objetivo, ansiedade e depressão vão aparecer fatalmente. Com certeza. Por quê? Ai, caramba, mas até ontem eu estava ganhando 3 mil reais como fotógrafo. Agora eu não quero mais ser fotógrafo, eu quero trabalhar vendendo bolo. Putz, o que a pessoa vai pensar de mim? Não sei o que, não sei o que. Então, isso gera uma ansiedade na pessoa. Mas ela não está feliz mais sendo fotógrafa e ela está feliz fazendo bolo. Então, sabe? Esse tipo de coisa, a melhor coisa que a pessoa tem que ter é a clareza. 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 O que fica para nossa live de dicas assim, pessoal, a regra é clareza e metacognição. A clareza de você saber onde você quer, o que você quer, quem você é, né? Com quem você quer, a clareza de um monte de coisas e a metacognição só para sair do automático. Só para poder conseguir respirar antes de dar uma resposta automática. Você não vai, fazendo isso, você vai se manter saudável, manter a relação com as outras pessoas saudáveis, ser muito mais empático com as pessoas.
Por mais que, não, eu não gosto daquela pessoa, mas só de você pensar, não, qual a melhor resposta que eu poderia dar para essa situação? Só de ter essa um pouquinho de metacognição já vai fazer com que você ajude a outras pessoas também. Então, assim, para alcançar esses objetivos, né, que você falou, de clareza, né, do autoconhecimento, eu tenho algumas sugestões para dar. Uma é você entrar lá no perfil do Dan e ver todas as Ah, opções de curso que ele tem, né, e as agendas dele, seguir e fazer, porque um cara que, para mim, é um dos mais sábios de todos os tempos, chamado Rei que honra. Salomão, ele falou o seguinte: de tudo que você deve buscar, busque em primeiro lugar o conhecimento e o entendimento. Gaste tudo que você tem para adquirir. Então, quer dizer, às vezes o cara gasta R$ 50, 50 é barato, sei lá, 150 numa pizza, mas não quer gastar R$ 50 com um livro, né, ou pagar um pouco mais para um curso, 200, 300, 500, 1000, que seja. Então, que realmente possa estar sendo despertado, né, em muita gente aqui, essa ânsia, essa vontade, né, que é o primeiro passo que você colocou para chegar no sonho, para que esses sonhos sejam de fato materializados, né, Dan? Sim, sabendo onde quer chegar, o caminho fica muito mais claro. A pessoa fica tendo muito mais sentido de onde ela vai chegar. Você falou também, tem bastante opção, muita opção de curso, muita opção de pessoas ensinando. Tem bastante coisa que são... Diga, Eu você esqueci de lembrou de falar alguma do coisa? meu, né? Discovery Diga, eu ia Training. perguntar. Pô, Discovery Training, galera. Vai lá também e Conta pra clica gente lá. como é que funciona seu curso. Então, o Discovery Training, ele foi feito muito baseado no que eu aprendi com o nosso mestre Marcelo, né? Como treinador de treinadores, né? De emoções. Então, eu explico ali sobre neurociência um pouco, não nessa profundidade toda aqui que a gente aprendeu, né? Ah, mas você ensina... Você Metacognição, deve falar né? bastante De do Núcleo potencial. Accumbens, né? Hã? Núcleo Accumbens. Falo, mostro ali, né, o desenho do cérebro e tal, como é que funciona, né? Falo um monte de crenças, faço alguns exercícios do processo Dickens, ciclo de excelência, então a gente coloca algumas coisas bacanas ali para tipo que uma introdução, né? É um E é start, o presencial? início. Não, ele está gravado, Ah, legal. que eu fiz presencial e gravei o presencial, e junto com o presencial também fiz umas aulas assim, ao vivo, né? Então, tudo isso a gente compactou, colocou num curso dentro do Hotmart, a gente está divulgando e quem está fazendo está gostando muito e Isso está sendo aí, muito ajuda pra legal a caramba. gente poder ajudar, servir mais pessoas para elas saberem todo o potencial, né, delas, saberem dominar esse cavalo selvagem que é a mente, né, e poder realmente não ficar mais sujeito às emoções, mas sujeitar, né, de certa forma, né, não é sujeitar, né? Porque você tem que saber navegar, como você falou, mas sujeitar as emoções, ser intencional, não apenas reacional, né, Dan? Então, Exato. o objetivo do curso é esse. Que legal, que legal. E tenho certeza que o pessoal deve estar adorando. Tá demais, tá sendo bem bacana e bora crescer e avançar cada vez É o que eu mais. falei lá no comecinho da live. Quando a gente fala, quando a gente já vai para um nível um pouco mais complexo e usa termos mais profundos para poder explicar as coisas, desconecta muitas pessoas. O primeiro passo, quando a gente começa a explicar para as pessoas, ó, o poder é você ter opção. Acabou. O maior poder da sua vida é você poder ter opção. Quando a pessoa começa a entender isso, caramba, legal. Como que eu faço para ter opção? O que eu faço? Qual que é o primeiro caminho? Aonde eu devo seguir? Isso é um tesão. Dá um prazer de ver a pessoa falar, caramba! E aí você sabe que ela deu o primeiro passo ali, às vezes no nosso curso, às vezes presencial, às vezes a gente fez um Poder Sem Limites, 800 pessoas. A pessoa Uau! deu um primeiro passo. Às vezes o próximo passo dela já é gigante. E aí a É, pessoa não é só a pessoa, é a pessoa, mais a família que está atrás dela, mais as é. pessoas que convivem com ela, mais Uau, aqueles que é verdade. vão ser a força contrária, né, da mudança. Tem aqueles lá que são contra a mudança de rotina. Não, você sempre falou mal dos outros, por que agora você está falando bem dos outros? Continua falando mal. Volta a falar mal. Muda a vida de todo mundo que convive com as pessoas. Isso é incrível, isso é maravilhoso.
tem mais uma pergunta aqui, posso fazer? Pode, claro, vamos embora. Recitar mantras na hora da raiva ajuda? Ajuda justamente mantras por dois motivos. Um, que você vai dar a pausa que você precisa no seu cérebro. Essa mesma pausa, ela pode ser uma caminhada. A pessoa ela ficar muito, muito, muito estressada em casa, vai dar uma volta, vai caminhar um pouco. Essa mesma pausa, ela pode ser um banho. Antes de brigar, entrar numa briga ferrenha com o cônjuge, com a mulher ou com o marido, vai tomar um banho, relaxa, respira, deixa seu corpo pensar. Essa pausa pode ser número 2, vai fazer o número 2 no banheiro, vai cozinhar, vai lavar a louça. Dá a pausa antes de você ter uma resposta comportamental é o suficiente. O mantra tem o segundo ponto positivo, que ele vai fazer algumas conexões. Quando a pessoa, independente do tipo de mantra que ela faça ou do tipo de meditação que ela faça, a ideia é que ela entre numa frequência bacana no cérebro dela. Vamos desenhar aqui. Imagina que eu falei lá da pessoa com irritabilidade. O cérebro dela fica numa frequência alta e todo elétrico, pegando fogo lá de eletricidade. Aquela eletricidade que daria para acender Las Vegas. Quando ela entra no mantra, ela consegue diminuir. Ela consegue voltar, ela consegue deixar tudo mais uniforme no cérebro dela. Sabe o que eu vi o Bruce Lipton falar, que é um cientista americano aqui dos Estados Unidos? Ele é médico, professor, tal, ele, de epigenética. Ele falou o seguinte, que cada célula nossa carrega 1,4 volts e que nós temos 50 trilhões de células. Mano, você falou agora de circuito elétrico. É muita energia, Dan. Ô, Dan. Ó, nós temos 86 bilhões de neurônios, que dá trilhões de conexões diferentes. Uau. Eu sou bastante cético. E uma coisa que a galera sempre me pergunta é se eu acredito em energia. Dan, você acredita em energia das pessoas? Existe uma energia científica comprovada, que é o campo eletromagnético. O nosso cérebro ele gera tanta eletricidade que existe um campo eletromagnético em volta dele. Dan, eu vou ter que interromper, porque assim, tá muito legal. A gente precisa fazer uma próxima. Vamos bater mais papo. E deixar esse gostinho de quero mais pra galera. Eu tô vendo um monte de gente aqui falando, poxa, que legal, tá muito bom o papo. Então, galera, se foi legal mesmo, vamos marcar a próxima. Marca, com mais tranquilidade. Você vai postar, ó, o pessoal entra lá na hora que ele postar e coloca nos comentários que você quer ir mais. Isso, boa. Escreve nos comentários. A fazer mais, que a gente nem gosta de falar, né, Anderson? A gente gosta de falar. Eu fico assim, você é tão empolgado, Dan, na hora que fala assim, né, tão animado, tão cheio de dopamina, né? Cara, empolga quem tá do outro lado. Me empolga. Que legal. Eu fico aqui. Por isso que se deixar a gente vai embora, mas vamos, já tem mais de 1 hora aqui, estamos 1h30 já, Dan, aqui. Foi uma honra, Anderson. Obrigado pelo convite. A honra Estarei toda sempre minha. à disposição. Me chama mesmo. Legal, valeu. Vamos fazer mais. Pessoal, tudo de bom para vocês. Aí, obrigado, uma ótima semana, né? Vamos deixar gravado aqui essa live, quem quiser depois ouvir. Compartilha com outras pessoas, escreve lá os comentários. Sabe o que eu vou fazer, Anderson? Vou abrir uma caixinha agora, vou abrir uma caixinha no Stories. Tá. Se ficou alguma pergunta que a gente não respondeu aqui, manda lá. A gente responde de um jeito mais sucinto por lá. Maravilhoso. Então, pessoal, tá aí, ó, a dica. O Dan vai abrir a caixinha lá e vai responder todas as perguntas que vocês fizerem. Aliás, o Dan é o mestre da responder as perguntas. Tem mais de 700 perguntas lá no perfil dele, no Instagram dele. Melhor coisa. Ó, quando eu queria... todo mundo falando, não, Dan, vai para o Instagram, vai para a internet, vai para a internet. Você precisa ter um nicho. Esse negócio de nicho, pô, escolher um nicho significa que eu tenho que falar só para um tipo de pessoa. Falei, quer saber? Eu não vou montar nicho nenhum, não. Abre a caixinha e responde quem perguntar. Vem bastante pergunta de relacionamento, bastante pergunta de casos de traumas e pessoas com problemas um pouco mais profundos, bastante coisa de pessoas que não conseguem alcançar o objetivo, e aí a gente responde com a ciência por trás, sempre com a ciência. Uau, você é demais, Dan. Obrigado. Conta comigo. Meu Insta tá aqui, Marcião, ó, dá uma olhada, acho que tá em algum lugar aqui, aparece. Tá aqui em cima, lá no topo, você clica lá no topo no título que aparece o Insta do Dan, tá? Irmão, conta comigo. Prazerzaço. Obrigado por tudo, tá?
Tudo de bom. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.